Nós estamos aqui, eu sou Ana Sabrosa, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e queria agradecer muito à Livraria Travessa por essa parceria conosco, por essa oportunidade de estarmos juntos, pensando esse momento agora que estamos vivendo da pandemia e pensando na série A Inesperada Aventura da Escola em Casa. Gostaria de agradecer também à diretora de difusão da SBPRJ, a Regina Murat, que me convidou para dar esse alô aqui com vocês, e vai apresentar Inês e Renata também. Então, passo a palavra para ela, com muita satisfação da gente estar iniciando esse trabalho juntos com uma livraria que é tão querida de tantos nós. Então, Regina, muito obrigada por estar aqui com vocês e passo a palavra para você. Obrigada, Ana. Eu acho que é assim, extremamente importante essa nossa parceria e justamente nós, do Departamento de Difusão, pensamos muito no que poderia trazer um interesse para que vocês possam acompanhar, e justamente o que surgiu foi uma série que foi intitulada A Inesperada Aventura da Escola em Casa, que ocorreu subitamente e que abrangeu a muitos de nós. Essa série, então, nós pensamos que ela vai ser subdividida em 5 episódios que vocês vão poder acompanhar toda terça-feira, às 20 horas, a partir do dia 18 de agosto. Eles vão estar disponibilizados nas redes virtuais da Livraria da Travessa durante 5 terças-feiras. Cada um dos episódios vai aparecer exatamente sempre às terças, às 20 horas. Os episódios dessa nossa série, nós esperamos que esteja assim, de muito agrado de vocês, porque o primeiro, que é o que nós hoje vamos falar, ele se chama O Vírus Revirou, do presencial ao digital. E esse episódio ele vai ser desdobrado para que nós possamos, em cada um dos subsequentes, nós conversarmos sobre como isso afetou, primeiro de tudo, as famílias, como é que elas foram afetadas com essa mudança tão rápida, como é que as crianças, um outro episódio vai ser como é que as crianças foram afetadas, como é que elas reagiram. O 4º episódio vai ser como os adolescentes foram afetados, com as perdas que eles tiveram. E, finalmente, o 5º episódio é a gente pensando sobre a volta, né? Que um dia essa volta para a escola vai acontecer. Não mais aquela escola ao qual eles se separaram no início da pandemia, mas uma escola nova. O que ficou foi justamente o ambiente físico, mas as mudanças são muito grandes, foram muito grandes. Então, essa vai ser a nossa série. E hoje eu quero agradecer muito aqui, quero não só a Ana, que está aqui conosco, mas a Renata Bento e a Inês Barbosa, que justamente vão conversar. Os episódios todos, eles têm a ideia de um diálogo entre educadores e psicanalistas. Há sempre uma pessoa da área da educação, que no caso de hoje vai ser a Inês, e uma psicanalista, que no nosso caso é a Renata. Então, eu vou apresentar rapidinho aqui a Inês.
Ela é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e do programa de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Ela foi presidente, então, ex-presidente da Associação Brasileira de Currículo e é pós-doutora pela Universidade de Coimbra. Obrigada, Inês, pela sua presença. Renata é psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e perita judicial em varas de família, no Rio também. Esse episódio de hoje ele vai contar com a minha mediação. Eu sou Regina Murat, psicanalista, membro também da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, como a Ana falou, diretora do Departamento de Difusão da Psicanálise e professora supervisora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. E a mediação também da Ana Sabrosa, como ela também já falou, psicanalista de adulto, crianças e adolescentes da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise, que hoje nós temos a Ana como uma excelente presidente, que ela tem desempenhado esse papel com brilho, assim, e Ana é mestre também em Psicologia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas. Então, vai ser um diálogo, uma conversa entre Inês e Renata, e eu e Ana vamos, de vez em quando, fazer assim, umas interferências pequenininhas ali para poder dar um estímulo para as duas. Então, falando sobre o episódio de hoje, exatamente, vou repetir, o vírus revirou do presencial ao digital. Foi assim, algo que aconteceu muito súbito, lá atrás, em março, em que a necessidade da quarentena se estabelecer em função da pandemia e que subitamente virou, eu acho que as nossas casas, porque é da escola em casa, de uma forma muito, muito diferente, né? Foi uma perturbação grande. Algumas escolas fizeram essa passagem do presencial para o digital. Outras, por os mais diversos motivos, não conseguiram fazer essa passagem, ou não puderam, ou não quiseram, enfim, os motivos são variados. Mas, de qualquer jeito, isso é uma preocupação importante, porque vai fazer uma marca na desigualdade social. E, então, é importante que a gente circunscreva um pouco qual é a população a qual essa série vai abranger. Essa população é das crianças, adolescentes e suas famílias, que justamente as escolas fizeram essa passagem para o digital. E que nós sabemos que também nós estamos incorrendo numa situação em que podemos estar reforçando essa desigualdade social, mas essas crianças, adolescentes e as famílias passaram e continuam passando por situações muito adversas. Então, eu queria fazer assim, um estímulo à Inês e à Renata para elas poderem começar a falar um pouco sobre isso. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que vocês estiverem com a gente. Eu quero agradecer esse convite. Eu fiquei muito contente quando fui contactada por vocês pela oportunidade de conversar com psicanalistas sobre um assunto que me é tão caro, que é a questão da escola. Mas a gente não pode pensar a escola do presencial ao virtual, sem considerar primeiro o título do nosso episódio, O Vírus Revirou. Ele revirou a vida de todo mundo, ele revirou não só o modo como as crianças podem se escolarizar e aprender,
mas a vida dos pais, a vida das famílias. O home office é uma questão que está sendo construída e inventada a cada dia por nós todos. Então, eu acho que o grande desafio do isolamento social é o desafio mesmo de inventar uma vida com um convívio diferente do que se tinha, com uma estrutura espaço-temporal diferente da que se tinha, com um isolamento do mundo de fora, mas com um hiperconvívio com o mundo de dentro. Nenhum de nós tem a experiência desse convívio 24 horas por dia, nem com o marido, nem com esposa, nem com filho, nem com pai, nem com mãe, porque o dinamismo da vida nos exigiu, e foi escolhido por nós muitas vezes, um outro tipo de modo de estar no mundo cotidiano. Então, eu acho que o grande desafio é esse, que envolve a perda de uma socialização, que no caso das crianças e dos adolescentes se fazia basicamente na escola, e é uma coisa importantíssima. Eu costumo dizer que, para mim, a principal função da escola é a socialização, o convívio com o outro, a aprendizagem da diferença, né, que exige estar perto, que exige o presencial, né? Então, para mim, essa perda ela não tem muita discriminação de classe social, ela é uma perda para todos, né? Porque é isso, isola do mundo exterior, mas cria, paralelamente, um hiperconvívio interno. E isso é um desafio de reinvenção todo dia do que é possível viver e fazer nessas circunstâncias. Depois a gente passa para frente para pensar especificamente a escola. Renata. Bom, eu queria agradecer pelo convite do Departamento de Difusão, dizer também que estou muito feliz de estar aqui para poder participar desse momento tão singular, né? E para falar de um assunto assim tão extraordinário, que é esse que, ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo, todos nós, seres humanos, estamos imersos nessa situação. E para pegar um pouco do que a Inês falou, eu acho que a grande questão, né, que assim, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco, porque essa pandemia ela nos colocou de fato. Eu diria que se o vírus revirou, né, a pandemia, na verdade, escancarou essa desigualdade social, que a gente vai também falar sobre um momento que é importante, que é, durante esse momento tão difícil, não ser tomado por um outro vírus, né, que é o vírus do desequilíbrio emocional. Então, isso chama a atenção, que num primeiro momento ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém pôde se preparar. Como é que ficou essa capacidade de elaboração da família? Como é que ficou a casa? Como é que transformou a casa que tinha um computador, que tinha um telefone? Como é que isso foi feito às pressas, né? E o que isso está também custando, né, a todos nós e a todos os estudantes, né? Acho que esse é o gancho que a gente vai começar a conversar. Talvez a gente pudesse dizer, então, né, que as famílias foram, assim, desavisadamente, né, e todos nós, obviamente, imersos em uma série de exigências, não só em termos de como a questão cognitiva vai se processar, né, do aprendizado, as escolas, o ano letivo, mas as exigências emocionais, né, a carga que as crianças carregam com isso, e as perdas e ganhos que a gente pode pensar, porque, na verdade, a criança fica vulnerável, né? Não só em cima do não saber, como também a partir do momento que ela, muitas vezes, não tem a subjetividade para dar conta, né? Se nós, adultos, não temos, quer dizer, como fica essa questão do emocional e do cognitivo e desse inusitado, né? Esse inesperado que nós fomos todos lançados.
Como é que a gente poderia pensar isso, né, Inês e Renata? Ana, eu vejo, enfim, eu vou voltar para o que eu ia dizendo, né? Esse hiperconvívio, né? Que todos sofrem, mas evidentemente, quanto mais precárias são as condições materiais, mais difícil é lidar com o hiperconvívio, né? Então, eu acho que, do ponto de vista emocional, os danos eles vão ter diferenciação em função da camada social, né? Mas, sobretudo, são questões. Eu gosto de pensar sempre que o copo está meio cheio, né? Eu acho que a gente tem hoje uma porta aberta para aprendizagens impensáveis, né? De convívio, de reinvenção da estrutura familiar, de próprio mecanismo de aprendizagem cognitiva escolar, porque o professor, o convívio cotidiano na escola com o professor, ele tem uma lógica de funcionamento que não é transportável para o online. Não adianta ser o mesmo professor, não está lá o gesticular, aquele olhar que a gente troca com um aluno que sabe que está precisando, que está com uma dúvida, né? Isso não tem, mesmo na aula síncrona, digamos assim, isso não tem. Por outro lado, exatamente porque tem um desafio que caiu no nosso colo, a gente tem aí um campo de invenção, eu gosto dessa palavra, vocês já notaram, um campo de invenção muito grande, que, num primeiro momento, vem como uma tarefa pensada como quase impossível, mas que, ao longo do tempo, e a gente já tem um pouco essa medida hoje, já são 5 meses, né? Ao longo do tempo, vai permitindo que a gente se reinvente e reinvente o nosso modo de trabalhar como professor e reinvente o nosso modo de conviver em casa, né? Enfim, mesmo quem tem todas as condições materiais, um computador em cada quarto, um filho em cada quarto, todo mundo almoça na mesma mesa, todo mundo vai estar junto ao mesmo tempo, o pai vai precisar dar um socorro ao filho maior do que dava, o pai, a mãe, enfim, a avó, sei lá quem é que está dentro da casa, não sei, né? Cada estrutura é uma, né? Mas eu acho que tem aí uma perda, que é isso, o susto que a gente leva, o medo que a gente fica, porque a gente vive com medo, e não sei fazer isso, como que eu vou me virar? Só que a gente se vira. Professores estão se virando, as crianças, os adolescentes estão se virando e os pais estão se virando. E nesse se virar, as pessoas se reinventam e reinventam relações. Eu acho que a gente não tem muito como estimar, mas eu não tenho dúvidas de que muitas coisas vão ficar mais claras, mais nítidas, mais bem definidas ou claramente não definíveis, enfim. Então, eu acho que tem aí um jogo, né, que é construído lance a lance, porque a gente não sabe sequer qual é a regra desse jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, estamos aí em barcos diferentes, concordo inteiramente com a Renata, mas monitorando cada um o seu barco da melhor maneira que consegue. E o que isso traz de bom? Provavelmente muita coisa que a gente vai saber melhor depois, né? Eu acho que isso que a Inês falou assim, é bastante interessante, né? E a questão do jogo de cintura, né? A questão de você poder um pouco dançar no que está acontecendo, né? Sem deixar se abater. E alguma coisa que eu acho bastante relevante é que o tempo do adulto ele é diferente do tempo da criança. Então, um período de 5 meses de pandemia para um adulto, que representa 5 meses, para uma criança, nem sei quanto tempo representa muito mais tempo, né? Então, assim, quanto que essas crianças também estão tendo que se adaptar a alguma coisa também, que elas estão acostumadas com o digital, mas é um digital feito para brincar. É um digital, né, do uso de jogos, do uso de, enfim, de recursos para brincadeira. E aí, de repente, a coisa começa a ficar mais séria, né? Como é que
viver hoje, né, com as dificuldades que as crianças tinham, algumas crianças que tinham a dificuldade cognitiva, né, e aí também emocional, isso fica muito mais evidente durante esse movimento agora, esse momento da pandemia. É como se a pandemia funcionasse como... Eu acho que a pandemia não cria exatamente alguma coisa, acho que ela funciona como gatilho, ou então ela aumenta aquilo que já tinha. E eu acho que isso, acho que um ponto de vista interessante também é um olhar que os pais também passaram a ter para os filhos, já que antes ficavam, né, assim, muito fora de casa porque tinham que trabalhar e as crianças então eram delegadas ao cuidado, enfim, das ajudantes e tudo mais. Essa família agora precisou se juntar. Então tem essa hiperconvivência que, por um lado, pode estimular, né, assim, muito atrito, dificuldade, mas por outro lado também pode estimular um crescimento, né? Pode ter uma oportunidade dessa família florescer de uma forma diferente, de ter um olhar, na verdade, diferenciado mesmo, né? Então, uma coisa que vejo importante também é a questão da rotina, o quanto que a rotina organiza. No início, bem no início, houve todo esse susto, muito de nós, né, muita gente pensando que isso ia durar muito pouco tempo, então, assim, e aos poucos a gente foi percebendo de que não, isso vai durar mais tempo do que se imagina, e muito mais tempo ainda do que se imagina, né? E a capacidade de reinvenção, acho que a capacidade de resiliência, a capacidade de criatividade, a capacidade de lidar com o caos, né? Uma coisa que eu acho positiva, agora uma coisa que eu acho negativa também, né, nessa hiperconvivência, é o quanto que as crianças também começam a perceber também discussões em casa entre os pais, o quanto que isso também pode ser difícil, a angústia que os pais vivenciam também, muitos por sobrecarga de trabalho ou perda de trabalho, enfim, o quanto que tudo isso não tem tempo para se pensar, não tem tempo para se elaborar. E a gente só vai conseguir saber disso depois, porque estamos todos vivenciando juntos esse movimento, né? Me diga Inês e Renata, como é que vocês percebem o uso dessas novas tecnologias? Quer dizer, os professores foram obrigados, digamos assim, a fazer uma adaptação, uma nova metodologia de trabalho, que certamente também os atingiu bastante. Então, Inês, eu queria assim, um pouco que você falasse sobre o ponto de vista dos professores. Como é que isso... O que provocou neles? Como eles reagiram, talvez assim dentro da parte de educação, como eles reagiram a essa mudança toda? E a Renata estava falando ali vocês duas, né, comentaram sobre essas reinvenções. E Renata, como é que se estabelecem essas novas formas de comunicação? E aí, um pouco para as duas, a aprendizagem, como é que fica? Vocês acham que essa aprendizagem, essa cobrança, porque às vezes é muito grande a cobrança que é feita aos pais para que eles possam dar conta de ajudar as crianças e até os adolescentes a aprenderem, a terem esse conteúdo. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Vamos lá. Muita coisa, né, Regina? Vamos ver como é que eu consigo me organizar aqui para não gastar tempo demais e para não ocupar mais espaço do que o devido. Olha, nós ainda temos 15 minutos. Vocês podem aí se espalhando. Tá certo. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, né, juntando com o que a gente já vinha dizendo antes, na complexidade
da situação, não complexidade no sentido cotidiano de que é complicado, não é isso, mas é das tantas variáveis que interferem nessa situação, né? Evidentemente que, sobretudo para as crianças menores, o presencial, a materialidade da vida na escola, ela faz muita falta, né? E, portanto, tem aí uma perda. Mas, na verdade, como a gente já vinha dizendo, enfim, tem perda de uma coisa, ela não é necessariamente tão somente uma perda. Você perde uma e você ganha outra, porque você vai ser obrigado a se deslocar. E isso é aprendizagem. Então, eu hoje entendo como relevante valorizar o que crianças, jovens e adultos, e idosos estão aprendendo com a pandemia, né? Com o que estão vivendo, muito mais do que o conteúdo do bimestre X ou Y que tinha na escola. Né? Eu sou uma professora um pouco heterodoxa com relação a essa ideia do conteúdo escolar. Eu não acho que nenhuma aula não possa ser perdida, eu não acho que nenhuma aula seja insubstituível. Eu desafio qualquer adulto a me dizer que dia que foi que aprendeu que 2 mais 2 eram 4, ninguém sabe, né? Nunca soube, não é porque esqueceu, é porque nunca soube. A gente vai vivendo o convívio com os conteúdos e vai aprendendo, fazendo conexões entre as coisas que a gente já sabia e aquilo que chega novo, né? Então, nesse processo, assim, pensar em conteúdo escolar me parece um pouco fora de propósito, sobretudo para as crianças menores, né, que não têm alguma coisa que obrigue nada. Quem vai fazer Enem tem uma pressão específica, né? Quem vai fazer, depois do 9º ano, aquelas provas para as escolas militares e etc. E tal, ali tem uma pressão de um conteúdo que, se não for aprendido, existirá uma perda. Embora também um ano a mais ou a menos para estar na faculdade, sobretudo quem não tem dificuldade financeira, não tem pressa para entrar no mercado de trabalho, também não vejo problema nenhum. Mas tem um pouco de tudo. Então, me parece que o investimento na valorização das aprendizagens possíveis é melhor negócio do que o lamento pela perda das aprendizagens não possíveis nas atuais circunstâncias. Até porque, eu insisto, conteúdo escolar, o que você não aprende hoje, você aprende amanhã. Muitos de nós saímos da escola sem saber o que os professores tinham nos ensinado e depois a vida nos obrigou a voltar lá nos livros e aprender aquilo que a gente não aprendeu quando estava na escola. Então, eu acho que isso tem uma dinâmica perfeitamente maleável que pode ser pensada desse jeito. Sobre os professores, num primeiro momento, o susto profissional global. Como nós vamos lidar com isso? Né? Nós não somos especialistas em metodologias de ensino por à distância, por tecnologias da informação e da comunicação, as famosas TIC, né? E, a princípio, nós não sabemos, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa, então nós vamos aprender. Né? Com mais dor para uns, com menos dor para outros, com absoluta empolgação por terceiros que acham o máximo, é muito plural, né? Enfim, professores, a gente tem professor de todo tipo. Mas o que a gente sabe hoje é que há certamente um sobretrabalho para professores. A aula que a gente tem que inventar para dar online ou para gravar para as crianças e adolescentes verem depois é uma aula que dá mais trabalho de preparar do que as aulas onde a gente tem a possibilidade de dar os rumos de acordo com as reações das pessoas. Então, isso é um fato. Existe um sobretrabalho docente. A segunda coisa é assim, não, mas os pais ajudam em casa. Eu acho que, às vezes, pede-se demais aos pais. Os pais não são professores.
e mesmo que sejam docentes profissionalmente falando, não são os professores dos seus filhos. Pedir uma ajuda, tá bom. Pedir para criar uma rotina, como a Renata falou, ok. É muito mais longe do que isso, eles não têm como ir. E lá, de novo, as classes mais pobres sofrem mais. Eu já tive alunos, quando eu era professora do Pedro II, cujos pais eram analfabetos. Como é que o pai vai ajudar? O pai, a mãe, o responsável, enfim, a gente chama pai meio genericamente. Mas nenhum pai é professor do seu filho. Então, ajuda o dever de casa? Ajuda. Ajuda a criar a rotina? Ajuda. Mas muito mais longe do que isso, eu acho que não se deve pedir. Não se deve pedir, porque senão cria uma sobrecarga de estresse numa situação que já tem estresse mais do que suficiente. E para terminar, eu acho importante contar uma rápida história do que a gente está vendo acontecer. Professoras de escolas públicas, ou seja, de crianças pobres, na maior parte, que descobriram um grupo de professoras conversando, descobriram uma forma de trabalhar e que elas estão alfabetizando crianças de 6, 7 anos, com poucas condições materiais de acesso a redes, online. E está funcionando. Então, assim, eu acho que a nossa cultura é uma cultura muito malthusiana, muito apocalíptica. Primeiro, nada vai dar. Depois, quando a gente vai ver, tem sempre alguma coisa que é possível e que vai criando coisas muito boas. Então, assim, antes de julgar como negativo, a gente precisa esperar para ver as consequências, que as coisas vão ter, e isso só o tempo dirá, a gente não sabe no primeiro momento. Mas tem aprendizagem acontecendo. Mas não acho que seja hora nem condições de se cobrar a aprendizagem do conteúdo X da série Y no momento Z. Não me parece uma boa estratégia, com tanta coisa sendo tornada possível para a gente aprender de diferente. Bom, e aí eu vou começar falando justamente do quanto tem se falado sobre a importância da saúde mental. E a gente sabe, isso a gente sempre soube, da importância da saúde mental, mas hoje isso está sendo cada vez mais falado, cada vez mais pontuado. Então, eu acredito, assim como a Inês, que esse ano não é um ano para se pensar no conteúdo, mas se pensar em como lidar afetivamente com essa situação que simplesmente se colocou. Então, uma outra questão que a Inês colocou também é de que os pais não são professores. Acho que ela deve ter aliviado, assim, muitos pais com essa fala, porque realmente os pais não são professores e eles ficam sobrecarregados, e eles ficam angustiados, e a gente sabe que as crianças vivenciam muito esse sentimento que os pais experimentam, Isso passa para a criança. Então, se os pais conseguirem relaxar um pouco em relação a isso, talvez as crianças consigam se sentir mais acolhidas, se sentir mais abraçadas durante esse momento, Porque elas já têm realmente muitas perdas. Então, vamos cuidar para que essas perdas afetivas não fiquem tão significativas. Acho também que um ponto importante durante todo esse movimento digital é justamente pensar o quanto o presencial passou a ser valorizado, o quanto que o contato físico passou a ser visto como importante, Se antes da pandemia nós tínhamos uma questão de que a tecnologia estava dominando o mundo, de que como vamos ficar com a tecnologia, como é que o humano vai ficar com a tecnologia. Eu me lembro que participei de uma palestra sobre isso, há uns 2 anos atrás, sobre a inteligência artificial, e uma das coisas que eu ouvi nessa palestra e que eu acho que é realmente importante é: a máquina foi inventada pelo humano. A gente precisa da máquina, mas não substitui o humano.
ele não substitui esse contato, esse afeto, esse carinho, esse sentimento, e o quanto que as crianças precisam disso, o quanto que nós precisamos disso, estamos ávidos por um abraço, por um contato, o quanto que a aprendizagem vem através dessa afetividade. Isso é muito claro no desenvolvimento emocional das crianças, né? A gente sabe que muitas vezes a criança vai cognitivamente muito bem, mas afetivamente ela tem uma defasagem, o quanto que é importante a gente conectar uma coisa com a outra, né? Não é só essa hiperconectividade, né, da tecnologia, mas a conectividade mesmo dos sentimentos, a conectividade do que o que você sente, como você se sente, né? Então, o papel do professor é muito importante, principalmente na pré-escola e no ensino fundamental. Depois, na verdade, nesse primeiro momento, a escola se adapta muito mais à criança. E depois, quando ela vai crescendo, a criança vai se adaptando muito mais à escola, né? Isso vai se modificando. Então, essa questão também que a Regina levantou de como se estabelece essa comunicação, né? As crianças nasceram com a tecnologia, né, agora, mas ainda assim, elas sentem falta desse contato. É lógico que a gente faz aquilo que pode, né? E a gente tem uma questão chamada realidade, e a realidade se impõe. Então, a gente tem que criar novas formas de lidar com essa realidade. E a forma é essa, usando a tecnologia. E a gente está usando. E que bom que a gente tem tecnologia, porque assim a gente pode se conectar. Mas está mais evidente, cada vez mais claro, de que a gente precisa mesmo do contato físico, desse cheiro, desse aconchego, né? Então, acho que eu acho que é alguma coisa que vai ficar de importante nessa pandemia. Ana, você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estava ouvindo a Renata falar, né? E estava vendo as nossas janelinhas. E aí estava pensando como as crianças, né, e os adolescentes têm falado dessas janelinhas, onde fica a opção de ficar no anonimato, né? Você some ali da janelinha, então sua tela fica preta, e você pode até estar ali na frente do computador e estar fazendo qualquer outra coisa. E aí, outro dia eu estava ouvindo uma criança dizer assim, é igual a gente poder estar assim, sabe quando a gente está olhando para uma pessoa, aquela pessoa está falando, a nossa cabeça está longe? Então, assim, quando a gente fica com tudo escuro, a gente pode ficar longe, que ninguém vai ver que a gente está vendo aquilo, né? Ninguém vai perceber o que está dentro da cabeça. Quer dizer, com esse exemplo, ele fala como que o imaginário funciona, né? Quer dizer, essa invisibilidade do vírus, a invisibilidade dessas diferenças sociais que o vírus tornou visível, né? Quer dizer, a gente está o tempo todo nesse visível e invisível e no invisível dos nossos pensamentos, né? Quer dizer, como que isso é importantíssimo para qualquer aprendizado, né? Não dá para desconectar emocional e cognitivo, né? É um serzinho que está ali inteiro, né? Naquele momento. A gente não tem com a janelinha fechada ou não, né? A gente não tem botão de desligar. Né? Essa ideia da cisão do emocional. Agora, tem uma anedota produzida provavelmente por adolescentes que mostra um grupo de crianças matando aula em 2019 na rua, e em 2020 a câmera cortadinha e o microfone cortadinho. Você finge que está lá. Mas eu fiquei pensando nessa invisibilidade que a Ana estava comentando, né, da janelinha preta, quer dizer, a ausência. É como se houvesse... A sensação que me deu foi assim, nós todos estamos no meio dessa pandemia e disso tudo, muito submetidos a essa ameaça de perda e ameaça de morte, né? E eu acho que a janelinha preta parece que é uma forma de matar alguma coisa, né? Você se destitui dali, você se retira dali, quando na realidade o que é importante é que nós possamos estar juntos, presentes, dividindo, compartilhando as ameaças que nós todos estamos
subordinados a elas, né, as ameaças de perdas de pessoas queridas, e eu acho que, falando, né, toda essa questão da escola em casa, isso vai caber muito aos pais de poderem ajudar as crianças e aos adolescentes a enfrentarem esses medos, e a essas perdas que nós estamos todos ouvindo todos os dias serem falados na televisão, em casa, enfim. As pessoas estão muito ameaçadas por isso. A gente está chegando ao final, queria ver assim, a Inês e a Renata, o que vocês ainda gostariam de poder falar conosco, que nós estamos nos aproximando aí já do nosso tempo. Eu acho que eu já falei bastante, deixa a Renata falar. Bom, eu só queria fechar, né, se é que é possível fechar alguma coisa, né, mas enfim, eu acho que é falar sobre a ilusão de controle, né, que é o que alguma coisa assim tão importante que a gente pensa que tem, né? E eu acho que a pandemia colocou isso muito claro, né, de que a gente não tem controle de nada, de que somos e que fomos submetidos e estamos tendo que viver e inventar a cada dia, né? Aquela história do limão fazer limonada, né? E pode fazer também torta de limão, pode fazer uma série de outras coisas, porque nem às vezes nem só a limonada funciona. Então, assim, é a capacidade mesmo de ser criativo e de continuar, de algum modo, mantendo a esperança, porque essa pandemia vai acabar. Muito bom, Renata, é isso mesmo. A gente tem que seguir com esperança, porque vai passar. Temos que sobreviver tão sãos quanto possível. Exatamente. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Renata, Ana, que bom que você está aqui conosco. Eu só queria lembrar a todos que estão nos assistindo que na próxima terça-feira virá o segundo episódio, e esse outro episódio ele tem um nome interessante, um título interessante. Se chama Num Passe de Mágica, Famílias em Teste. Ele será justamente abordado esse tema pela Maria Tereza Maldonado, que trabalha, é um especialista em família, e pela Maria Cecília Pereira da Silva, que é uma psicanalista de São Paulo, especialista na clínica de 0 a 3 e todo o atendimento a crianças e adolescentes. Então, não deixem, a mediação será feita pela Daniele Greenspan, que pertence ao Departamento de Difusão da Psicanálise, e ela é colaboradora, e a Daniele também é pesquisadora titular do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada muito também, obrigada a todos que nos assistem. Por essa oportunidade tão bacana, né, que a gente está tendo de estar juntos. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Beijo em todos e todas. Beijo em todos. Todas.